turma! Vamos iniciar a nossa aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre organizando a política. Vamos falar sobre a organização do Estado. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o surgimento do Estado, a teoria do Thomas Hobbes, sobre o grande acordo, o contrato social e o surgimento do Estado. Vamos iniciar agora o capítulo que fala sobre a organização do Estado. Então temos aí o público e o espaço, né? Em uma cidade é necessário que diversas pessoas trabalhem para que tudo funcione bem. Afinal, vivemos no espaço público coletivo, certo? Então, todos nós temos que desempenhar uma função para que o coletivo funcione, né? Então, todos temos que trabalhar para que a sociedade ela funcione bem. Então, tem que haver uma certa organização, né? Mas não é só isso. A gestão de uma cidade requer também serviços que promovam seu crescimento e progresso, tanto no âmbito econômico quanto no que diz respeito ao bem-estar da população. É necessária a organização de uma estrutura. Leis precisam ser criadas, obras precisam ser feitas, ações precisam ser tomadas, gerenciando todos esses serviços. Até coloquei aqui a imagem do SimCity, que é um jogo que você constrói uma cidade. Então não é fácil administrar a vida de todos dentro da cidade. Você tem que criar todo um processo de estrutura para que todos sintam-se seguros, e seus direitos estabelecidos. E aí surge o Estado, né? O que é o Estado? O Estado é justamente a estrutura que comanda uma comunidade política. Então, quais são as formas de se organizar essa estrutura? Todos devem participar da criação de leis e optar por quais ações serão tomadas. Quem pode definir quais são as formas justas de associação entre as pessoas, entre a população? Quem deve julgar os que desrespeitam as leis? Isso tem que ser montado. Quando você cria a estrutura do Estado, obviamente, isso tem que ser também estruturado, isso tem que ser montado e organizado para que o Estado funcione, né? Então vamos lá. Organizando o Estado. A política consiste nas relações de poder que se estabelece entre os seres humanos. Nós já falamos sobre isso, né? Todos nós praticamos a política e todos nós exercemos e recebemos relação de poder dentro de uma sociedade. Para Aristóteles, a função da política e do Estado é a promoção da felicidade de toda a população. Nós já discutimos isso também. Vimos que para Aristóteles, a finalidade humana, que é a eudaimonia, ela é coletiva. Ela não se alcança só, né? Nós precisamos ter uma rede de contato político para se estabelecer um bem comum. Mas naquela história, quando todos são responsáveis, acaba que ninguém é responsável. Quem é que é responsável por estabelecer a ordem e os critérios citados aqui anteriormente, como criar leis, como saber a forma justa de julgar as pessoas, como definir as associações entre as pessoas, como saber que tipo de organização determinada sociedade deve seguir. Quem é esse responsável? Cuidar do Estado. Cuidar do Estado é uma obrigação de todos que vivem nele. Seria impossível que cada um tomasse decisões quanto às obras e ações a serem realizadas de forma autônoma, segundo o seu próprio entendimento. É preciso estabelecer critérios que norteiam as decisões e levem em conta as necessidades e os desejos de todos os cidadãos, Então a gente vê aí que há sempre polarizações diversas
a respeito dos assuntos públicos. Mas uma ação tem que ser tomada. Quem é que vai ser o responsável? Seria impossível que cada pessoa, cada indivíduo, fosse responsável por tomar ações na sociedade. E nós teríamos ações múltiplas e que muitas vezes poderiam entrar em choque. Então o Estado ele tem que aparecer. Então a pergunta é: quem é responsável por tomar, por cuidar da população, por cuidar da sociedade? O Estado, né? Mas como é que esse Estado deve ser montado? A gente viu, né? Lá o Thomas Hobbes, né? Fala da criação do Estado através do contrato social, né? Como uma cidade, Estado ou país deve se organizar para atender os desejos e as necessidades de todos. Segundo a ideia de alguns filósofos, a sociedade surge de um acordo entre as pessoas no qual um abre mão da parte de sua liberdade para que todos possam viver em conjunto. Esse acordo, que é o contrato social, cria o Estado, responsável por garantir a boa convivência e o crescimento de toda a população. Então essa é a função do Estado, né? Primeiro, a gente tem que entender que essa ideia de contrato social, essa ideia de Estado, ela surge de uma demanda, né? Que demanda é essa? A demanda que isso não pode ser feito de forma autônoma. Cuidar do bem comum não é a atividade de um indivíduo, né? É a atividade de todos. E esses todos, esse todo aí, estaria representado na ideia de um conjunto, que a gente chama de Estado. Então, o Estado é responsável por cuidar das necessidades e dos desejos de todos, coordenando todas as decisões e executando as ações que desdobram delas com vista ao bem-estar geral. Por isso que a gente chama o Estado, né, a alguns países, a toda uma criação mítica em torno disso, né, de pátria, a ideia de ser o nosso pai, porque ele cuida de nós, ou mátria, existe a ideia de mátria também, representada aí na pintura que representa a Revolução Francesa, certo? É a ideia de que nós estamos no berço, né? Que nós estamos no berço do Estado e o Estado tem que cuidar, é o responsável por cuidar dos indivíduos que formam o Estado. Essa noção é muito importante no sentido, inclusive, social, né? Eu vejo cada dia mais essa ideia de Estado se perdendo e as pessoas pensando cada um por si, mas inclusive isso é garantido constitucionalmente no caso do Brasil e de outros países, né? Que o Estado ele tem essa função social de cuidar das pessoas, né? Determinado indivíduo está ali passando fome, aí você fala, não é responsabilidade minha, mas é responsabilidade do Estado. E se você faz parte do Estado como cidadão, acaba sendo responsabilidade sua. Por isso que nós pagamos impostos, por isso que nós nos responsabilizamos também dentro de uma sociedade pelo campo social, por essa ideia de que é função do Estado, né? A gente às vezes tenta terceirizar esse compromisso e é tão terceirizado, né? Hannah Arendt fala muito disso, né? Do cidadão passivo, da ideia de que a responsabilidade dos governantes, do prefeito, é do governador, é do deputado, é do presidente. Mas nós somos os deputados, nós somos o presidente. Porque se nós vivemos e criamos esse Estado, se nós participamos desse contrato social, se nós elegemos os nossos representantes, acaba sendo também nossa responsabilidade. Mas nada a quantidade e diversidade de necessidades como é possível que o Estado faça isso. É preciso esclarecer quais são as funções que garantiriam o funcionamento e o aprimoramento do Estado. Essa discussão se dá desde a antiguidade. A gente tem aí
o Aristóteles, né? Aristóteles se preocupou, Aristóteles vivia na polis, né, cidade-estado de Atenas, lá na Grécia, e se preocupou de saber qual é a função da cidade, qual é a função do Estado, né? E aí ele propôs uma divisão de funções, que é uma divisão que foi apropriada depois por Montesquieu, a gente vai ver já já, né? Então, quais são as funções? Primeiro, a deliberação sobre assuntos da polis, assuntos relacionados, por exemplo, à política local ou acordos com outras sociedades, com outros estados, com outras nações, relacionados a decisões sobre o assunto, né? Sobre educação, sobre saúde, sobre os negócios, comércios, enfim. Todos os assuntos, todos os problemas que se dão na cidade. É função do Estado. Como também é função do Estado a execução dessas deliberações. Então, o que seriam essas deliberações? Seriam as regras, as leis. A execução seria fazer valer as leis. E, por fim, julgar essas regras, né? Que é uma divisão tripartite aí. Depois a gente vai ver que o Montesquieu ele adota também. Ver já já. Dividindo os poderes e responsabilidades. Então, durante a Idade Moderna, nos países da Europa, todas as funções mencionadas anteriormente eram em geral executadas por uma única pessoa, o rei. Sobre o rei recaía a responsabilidade de decidir quais as leis seriam criadas e quem comandava os exércitos, execução de projetos e de obras, julgamento das causas e a definição das penalidades a serem impostas em caso de transgressão. Em última instância, ficava a cargo de sua deliberação quem seriam os juízes que realizariam os procedimentos relativos às aplicações das leis. Então, o rei, no absolutismo, vocês estudaram isso em história, vocês viram que o rei ele reunia todo o poder de administração do Estado em suas mãos, né? Como Luís XIV falou, eu sou o Estado. Ele não estava errado, não. Porque o rei ele tinha todas as atribuições do Estado. Por isso que os iluministas, e quando há a Revolução Francesa e o nascimento do Estado moderno, essas atribuições são divididas segundo o pensamento desse francês aí, desse cara aí chamado Montesquieu, que elaborou aí uma famosa teoria política sobre como deveriam ser divididas as funções do Estado, através da teoria da separação dos poderes. Em sua obra, O Espírito das Leis, Montesquieu afirma que as leis de cada sociedade não são criadas aleatoriamente, elas condizem com os hábitos, o costume e a cultura e as necessidades do meio regidos por ela. Para assegurar que a função do Estado não se desvirtue, mesmo com tais especificidades, né? Mesmo com leis tão diferentes, né? Em sociedades tão diferentes, ele propõe que em todas as nações, independentemente do contexto ou da realidade, haja sempre três formas de poder: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então essa divisão tripartite, ou seja, dividida em três partes, faz com que exista uma divisão de funções, de tarefas dentro do Estado. O legislativo, responsável por criar as leis, o executivo, por executá-las, né? Resolver os problemas da sociedade sem desrespeitar as leis e cumprindo as determinações legais, e o judiciário, julgá-las, né? Quando for necessário, quando essas leis forem descumpridas ou quando essas leis necessitarem de uma análise. Essa é a teoria aí do Montesquieu. Nós tivemos, por exemplo, no Brasil, no período imperial, na Constituição de 1888,
1924, por exemplo, um quarto poder, o poder moderador. A gente já falou sobre isso nas aulas de história. E aí vocês vão falar sobre isso agora nas aulas de história e vão perceber que o poder moderador não acaba com a divisão tripartite. Que o poder moderador seria o quarto poder, o que controlaria os outros três. E esses três poderes existem justamente para eles vigiarem um ao outro, né? Não se colocarem acima de nenhum outro. Vou passar um videozinho para vocês falando sobre essa divisão dos poderes aqui no Brasil, para a gente poder entender melhor e na nossa aula ter mais discussões, ok? Tchau, tchau.